Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Hoje o nosso bate-papo é especial, temos dois convidados, duas pessoas para compartilhar conosco sobre o tema Pessoas em situação de imigração e os direitos humanos. Hoje nós vamos conversar com o reverendo Isaías Torquato da Silva. O Isaías é cientista da religião e é o pároco da paróquia São Felipe, no município de Goiânia, Goiás. Seja bem-vindo, reverendo Isaías. Espiúca, muito obrigado pela oportunidade da gente partilhar esse momento, essa reflexão, esse tema. E obrigado também ao Yuri por essa caminhada comum que fez durante esse ano. E também recebemos o Yuri Lima, que é filósofo, teólogo, professor. O Yuri é ministro leigo na comunidade anglicana em Manaus. Seja bem-vindo, Yuri. É uma alegria ter você aqui conosco. Alegria nossa também de estar contribuindo nesse tema de suma importância, reverendo Rodrigo. E queremos, assim, acima de tudo, partilhar a vida, compartilhar nossas experiências e, acima de tudo, nos acolher nesse momento bonito, né? Verdade. Reverendo Isaías, nós sabemos que a paróquia de São Felipe, ela mantém um ministério, uma atuação de acolhida e integração das pessoas em situação de imigração aí em Goiânia. Por gentileza, compartilha com nossos ouvintes quais são as ações desenvolvidas aí na paróquia de São Felipe. Olha, Rodrigo, de fato foi um desafio fazer esse trabalho com migrantes e foi um aprendizado muito forte, muito profundo para a gente aqui, porque quando chegou a oportunidade para desenvolver esse trabalho, esse projeto, que aqui em Goiânia a gente chamou de Projeto Português para Migrantes, nós não tínhamos nenhuma experiência, a gente tem que ser muito sincera nessa abordagem. A gente sabia que tinha uma demanda na cidade de migrantes, vindo da Venezuela, vindo de vários países da América Latina e Caribe, Venezuela, Peru, Bolívia, sobretudo da Venezuela, e gente também da América Central, do Caribe, por exemplo, pessoas do Haiti, e essas pessoas vinham demandadas pelas perspectivas de melhorias de vida. Mas essa necessidade da gente de trabalhar com esse grupo, de conviver e de viver os desafios desse grupo, eles não surgem da gente mesma, né? A gente participou de um curso chamado de Curso de Resiliência e Resposta a Emergências, da Aliança Anglicana, do Escritório Global da Comunhão Anglicana para o Trabalho de Desenvolvimento Sustentável, Respostas à Emergência e Advocacy. E no final daquele curso que foi proposto para muitas pessoas de várias províncias, de várias dioceses de África, como eu já disse, da América Central e do Caribe, da América do Sul, gente também do Oriente Médio, a gente foi desafiado a fazer um trabalho de concurso que fosse uma proposta de projeto. E ao fazer esse trabalho, eu e o Yuri apresentamos a Bispa Marinês e Maurício, e a gente foi desafiada a desenvolver esse projeto, tanto aqui em Goiânia, Português para Migrantes, quanto também lá em Manaus, a partir do trabalho que o Yuri desenvolve. Então, como fazer? O que fazer? No nosso caso de Goiânia, a gente foi viver o desafio de conhecer pessoas, de conviver com essas pessoas, de encontrá-las, para além de encontrá-las no semáforo, solicitando ajuda, apoio nas suas emergências, mas de uma convivência com essas pessoas no dia a dia. Então, é daí que surge tanto o apoio estrutural quanto o apoio mesmo técnico que ajudassem em desenvolver esse trabalho. O Português para Migrantes aqui em Goiânia, que desenvolve desde para cá, a gente montou uma equipe técnica formada a partir desse contato com o Paulo Ético, o Nagulan, a Janice, que são as pessoas de referências de apoio internacional,
eu passei então a encontrar a coordenadora, uma pessoa para coordenar o curso, que foi a Jordana Lara Rego, doutoranda aqui na Universidade Federal de Goiás, a Camila Menezes, que é a atual professora, a Gabriela Botelho, que foi a professora inicial, e o professor Revalino Freitas, que também fez esse apoio. E como estagiário nós tivemos o Domingos Barbosa. Então essas 5 pessoas, a gente então buscou ver formas de trabalho. E vale salientar que nós fizemos a absoluta questão de que nos acompanhasse também as pessoas migrantes no desenvolvimento e no monitoramento do projeto em si. Yuri, e aí, Manaus, como tem se desenvolvido esse Ministério da Comunidade Anglicana em relação às pessoas migrantes? Bem, nós fizemos esse processo de integração com Goiânia a partir do curso de resiliência que nós fizemos, eu e o reverendo Isaías. E aqui em Manaus nós tivemos que ter uma outra estratégia diferente de Goiânia, né? Até por causa dos contextos migratórios, né? Em Goiânia nós temos um contexto migratório de estabilidade, né? Então grande parte dos imigrantes que estão em Goiânia, eles não estão em trânsito tão intensivo quanto Manaus. Manaus, eu quero lembrar que entre 2017 até agora, 2022, passaram cerca de 700 mil venezuelanos, principalmente por conta da questão da crise migratória, da crise humanitária que houve. E aí nós temos um contexto mais instável de imigração, né? Que os imigrantes que estão chegando em Manaus, eles, na verdade, estão se direcionando para outros pontos do Brasil. Então, tivemos que fazer uma outra tipo de estratégia, né? Como nós temos esse cenário de muita instabilidade, de crise humanitária, até pelo volume de pessoas que passaram aqui em Manaus, tivemos que fazer de maneira intensiva o curso, né? Então, por exemplo, em Goiânia fez de maneira mais extensiva por conta dessa característica de imigração de estabilidade. E Manaus teve que fazer de maneira intensiva por conta da característica de imigração de instabilidade, que esses imigrantes que aqui chegavam vão para outros pontos do Brasil, se distribui para todas as regiões do Brasil. E não só os venezuelanos, como os cubanos, migração peruana, colombiana. Então, aqui nós fizemos 2 turmas aqui intensivas de curso de português, né? E essas 2 turmas, cada turma teve 2 semanas de aulas intensivas, né? E aí, juntamente com as aulas, tinha assistência, a parte pedagógica a partir de mim, o professor Gilson Dias, que é professor nosso, e a assistência também da nossa querida professora Isabel Dessana, que é também doutoranda aqui do Museu Nacional, que é da nossa comunidade, né? E aí também nós tivemos parceria com a Caritas da Arquidiocese de Manaus, a Paróquia São Sebastião, né, que cedeu o espaço, o pessoal da OIM, da ONU, e também nós tivemos a ajuda imprescindível, tanto da comunidade luterana, que nos cedeu a psicóloga, quanto também da Universidade Federal do Amazonas, a partir do programa PET Conexões Urbanas, da professora doutora Amélia Regina, que nos cedeu vários estagiários para poder acompanhar, principalmente estagiários da área da língua portuguesa, para acompanhar os imigrantes. E aí foi bem interessante, porque junto com isso, nós conseguimos ver outra parceria que nós não esperávamos. Nós tivemos que, assim como Goiânia, nós estávamos aprendendo um com os outros, né? Às vezes eu conversava com o reverendo Isaías, eu ficava angustiado, ele também. Como é que a gente vai fazer? Olha, nós temos realidade diferente, mas temos um desafio em comum, que é trabalhar nessa perspectiva, porque nós não temos muitas experiências como igreja no Brasil nesse terreno da imigração. Então, muitas das respostas foram compartilhadas, e aí eu quero também ver uma coisa que é em comum entre tanto Goiânia quanto Manaus, foi o regime de parcerias com instituições, com pessoas da área dos direitos humanos, que se engajaram nessa iniciativa. E aí depois nós conseguimos, por exemplo, fortalecer a Associação de Venezuelanos do Amazonas, que depois que terminou os cursos e certificamos todos os imigrantes, que também depois vão para outros cantos do Brasil ou ficam aqui em Manaus, nós continuamos um regime de parceria com a Associação de Venezuelanos do Amazonas, que inclusive hoje a comunidade ela fortalece institucionalmente, diaconalmente, essa Associação de Venezuelanos que estão aqui no Amazonas. Então foi bem interessante, e aí nós temos características diferentes de imigração, dinâmicas de metodologias diferentes, mas pontos em comuns que aprendemos durante o curso de resiliência, que aprendemos e foi propiciado a partir da Aliança Anglicana e também da parceira da nossa agência irmã lá dos Estados Unidos. Né?
E nessa perspectiva que vocês narraram, que as iniciativas nasceram no curso de resiliência promovido pela Agência Anglicana de Diaconia e Desenvolvimento, Episcopal Relief and Development, dos Estados Unidos, eu gostaria de saber quais as conexões que nós podemos fazer entre a missão da igreja enquanto uma instituição que tem a finalidade religiosa, mística, transcendente, e promover a integração de pessoas migrantes através do ensino da língua portuguesa aqui no Brasil. Quais as conexões teológico-missionárias que é possível fazer? Olha, Rodrigo, uma coisa muito importante a ser observada é que as duas vivências, tanto em Manaus quanto aqui em Goiânia, elas se complementaram, porque isso que o Yuri acabou de falar realmente é observável. As pessoas que chegaram em Goiânia, migrantes, migrando do norte, né, vindo de Manaus, de outros lugares de fronteiras, estavam ou indo para outras regiões do centro-oeste, do sudeste, e chegam em Goiânia, como é uma condição histórica, param em Goiânia. Então, é muito importante observar isso. O projeto, a execução dele em Manaus e o desenvolvimento dele em Goiânia se complementavam em suas ações. É muito importante observar, porque como se tratou de uma proposta única, a gente teve toda a atenção de desenvolver nas áreas as especificidades que cada grupo necessitava. Tentando responder a tua pergunta, eu estou sendo muito tocado por essa urgência, basicamente pelo texto bíblico em que Jesus, em Mateus, diz assim: se vocês não atenderem com roupa, comida, visitação aos enfermos, visitação a pessoas aprisionadas e pessoas migrantes, vocês não estarão fazendo, não estão dentro do projeto da convivência e da vivência da fé, daquilo que Jesus propõe como comunidade alternativa ao judaísmo. E tanto que é um texto escatológico. Quem não faz, quem não atende aos migrantes, quem não acolhe a quem está de passagem, quem está passando, essas pessoas não têm a ver com o projeto de Jesus, não tem a ver com a forma e o estilo que Jesus apresenta na sua própria existência. Inclusive, a gente está vivendo o Advento, e no Advento também fala de uma família migrante, não é de uma família palestina que, migrando para poder fazer o certo, termina indo para uma cidade que não é sua, para uma cultura diferente da sua, para um ambiente diferente do seu, e ao chegar naquele local, não tem onde repousar a cabeça, não tem onde deitar, não tem ter o seu filho, né? Que no caso da nossa fé cristã, reconhece em Jesus a encarnação de Deus. Dessa forma, a teologia ou a prática pastoral só vai se dar, a partir desta ótica, só vai se dar de uma forma, aprendendo a viver a partir dessas diversidades, do que essas pessoas trazem para a gente. A gente também, enquanto igreja, não está propondo salvação absoluta da vida, mudança radical a partir de um referencial sociopolítico, econômico e cultural para dizer agora você tem a salvação. Não, eu imagino que essa experiência foi também o Yuri, com a equipe que o apoiou lá em Manaus, mas a gente mais se converteu, a gente mais se viveu a missão e a alteridade de dizer, meu Deus, como é que alguém sai de uma região porque está em conflito politicamente, fome, porque não tem justiça, e chega no país e é recriminado, discriminado, e vive sendo alvo de xenofobia. Então, assim, particularmente, a pretensão da gente não era salvar espiritualmente ou teológica, numa perspectiva bíblica, fosse, ou seja, a salvação para esses povos, para essas pessoas que estão, mas pelo contrário, essas pessoas nos dão esperança de viver a fé para uma conversão nossa, sejam elas quem elas sejam, vivendo da forma como estejam vivendo. Não houve nenhuma pretensão da gente de fazer um marco teológico, um marco bíblico, um marco eclesiológico ou missionário. Pelo contrário, a cada vez que a gente se aproxima dessas pessoas e reconhece nela Jesus, a gente cada vez mais se converte nesta caminhada. Essa foi a nossa experiência Goiânia, né? E outro ponto muito importante que o Yuri colocou, que é real, foi a prática ecumênica. Aqui nós contamos também com a Igreja Luterana, no figura do pastor Felipe Butelli, mas foi imprescindível, foi importantíssimo o início
com a presença da professora Gabriela Botelho. E ela, em sendo luterana, nos apoiou com uma metodologia adequada, com a atenção adequada, e a própria coordenadora também. Ou seja, por que a igreja faz isso? Porque quer viver os princípios básicos da fé cristã, que é atender a todas as pessoas. E aí, em Manaus, Yuri, como se desenvolve essa interação entre a missão da igreja e a atuação em prol dos direitos humanos das pessoas? Eu creio que nós fizemos uma experiência de evangelizar e deixar-se ser evangelizado. Mas eu digo o evangelho não no sentido corriqueiro da palavra, o evangelho como boa notícia, né? Nós, na verdade, demos a boa notícia no sentido de, olha, estamos aqui juntos, assim como o reverendo Isaías comentou, né? Juntos e juntas, para fazer acontecer, para sermos irmãos e irmãs em Cristo, irmãos e irmãs dessa grande casa comum que é a humanidade, mas também, por outro lado, nós, se aproximar-se dessa realidade que não conhecíamos até então, não tínhamos uma experiência muito mais afetiva e efetiva, nos deixamos evangelizar, nos deixamos, na verdade, tocar para essa boa notícia de Jesus, esse outro olhar de Jesus. E aqui eu acho interessante, por exemplo, além dessa leitura de Mateus, a leitura, por exemplo, do lava-pés lá de João, né? A igreja que se coloca em uma atitude servidora, não, e servidora depois da liturgia ali, da Eucaristia. Então, a Eucaristia não tem sentido, a liturgia não tem sentido se não for serviço, se não for, na verdade, se colocar à disposição. E aqui é interessante resgatar uma das marcas da missão anglicana, é o quê? É responder às necessidades humanas com amor. Então, a terceira marca da missão anglicana, juntamente com a quarta marca, onde nós queremos transformar, procurar a transformação das estruturas injustas da sociedade e desafiar toda espécie de violência e buscar a paz, a reconciliação, são duas marcas que eu acredito que tanto Manaus quanto Goiânia tentaram elencar, tentaram colocar como práticas identitárias, práticas de inclusão. E aí foi muito bacana isso, porque nós nos sentimos desafiados a aprofundar relações, a nos compartilhar da vida com eles, né? E aprender também um pouco do olhar deles acerca da realidade. Quero fazer um adendo, uma coisa que eu aprendi agora no Natal. Desde novembro, para vocês terem uma ideia, do início de novembro, os venezuelanos começam a montar os seus presépios e fazer um pequeno bolo chamado ralhaca, né? E eles compartilham essa ralhaca com as pessoas, principalmente as que elas mais amam. Então, eu aprendi, por exemplo, nós estamos agora no Advento e eu estou aprendendo, na verdade, a entender e compreender um pouquinho mais da cultura deles, a partir de práticas de partilha, a partir da prática desse olhar cultural, que eles nos convidam também a adentrar na vida deles e também eles são abertos para isso. Então, sempre essa questão da imigração é uma via de mão dupla, onde eu me deixo evangelizar e, ao mesmo tempo, eu evangelizo e um ao outro vai ser um presente de Deus um para o outro. Em nome da Diocese Anglicana de Brasília, agradeço ao reverendo Isaías e ao Yuri pela participação nesse episódio com um tema tão relevante que é integração e cidadania das pessoas migrantes através, né, do ensino da língua portuguesa. Parabenizo as comunidades anglicanas de Manaus e a paróquia São Felipe em Goiânia por esse belíssimo trabalho. E com esses agradecimentos, devolvo a palavra, em primeiro lugar, para o Isaías, depois para o Yuri, para suas considerações. Rodrigo, novamente eu que agradeço, sim. Você é muito sensível ao que a gente apresenta, ao que acontece na província, e fazer esse momento contigo é sempre uma satisfação muito grande. Vale salientar que, além dessa equipe pedagógica, além desta equipe técnica, que a gente executou o trabalho durante todos esses meses aqui em Goiânia, nós contamos com o apoio da Bispa Inês Basoto, que é a Bispa da Amazônia, em diálogo com o Bispo diocesano Maurício Andrade, e vale um nome também muito importante para citar aqui, é o do Daniel Aflalo, que é a pessoa responsável pela administração dos recursos, e nos ajuda bastante, nos ajudou bastante nos projetos. Para o próximo ano, é importante dizer que, além de atender aos eixos que nós colocamos, idioma, português para migrar e cultura, porque tem uma parte do projeto que a gente aplica, que é um professor da Universidade Federal de Goiás, professor Revalino, que fala sobre o contexto sociocultural e econômico do Estado para essas pessoas migrantes. Nós vamos também ampliar para que 1 ou 2 migrantes possam ensinar espanhol
para pessoas de Goiânia, ou seja, a gente vai continuar com essa proposta, agora já incluindo não só no monitoramento, acompanhamento do projeto, mas executando o projeto, coisa significativa aqui, porque assim, alguém venezuelana, porque uma coisa muito importante também acrescentar nesse sentido é que essas pessoas, elas são muito bem qualificadas, o Yuri vai confirmar isso que eu estou dizendo, é gente com formação acadêmica, com mestrado, especializações, então é gente muito capacitada, que chega aqui em busca para suas vidas. Então, para o próximo ano, na retomada do Goiânia, a gente também vai ter, além do português para imigrantes, a gente vai ter espanhol também, esse projeto a partir do contexto sociopolítico de Goiás. Então, eu quero agradecer a quem nos escutou até agora, e dizer que quem desejar participar, quem desejar nos apoiar, é só entrar em contato também com o Radar, a gente deixa essa referência de apoio com o Radar Direitos Humanos para obter mais informações a respeito. Muito obrigado, Rodrigo. Estou à sua disposição sempre. Yuri, tuas considerações finais. Então, muito agradecido por esse momento do espaço. Nossos agradecimentos ao nosso querido Isaías Torquato, aí nossa presença anglicana aqui em Goiânia. Também nossos agradecimentos ao nosso querido Paulo Et, da Aliança Anglicana, que foi esse elo, esse facilitador para que essa experiência pudesse ser efetivada em conjunto a partir do curso de resiliência que participamos, e também nossos agradecimentos a todos os parceiros, né, ecumênicos, a Diocese Anglicana da Amazônia, que juntamente com a Diocese Anglicana de Brasília, que se uniram e deram as mãos e propiciaram realmente, deram esse espaço para que essa experiência missionária e pastoral pudesse ser efetivada em nossas áreas, e que a partir dessa temática nós possamos aprofundar mais nosso compromisso em relação aos direitos humanos, e de nossa parte aqui em Manaus nós certamente vamos dar continuidade, principalmente com algumas demandas com a Associação de Venezuelanos do Amazonas, e certamente nós vamos dialogar a continuidade de parcerias tanto na língua portuguesa quanto na língua espanhola com a Universidade Federal, que é uma parceria que nós começamos agora e que, na verdade, o pontapé foi a partir dessa experiência do curso de português com imigrantes. Então, nosso agradecimento a todos e todas que nos acompanharam, e estamos, com certeza, também abertos a futuras parcerias em nossas comunidades para também somar nesse campo, esse bonito campo desafiante que é o diálogo e a acolhida à população imigrante. Mais uma vez, muito obrigado ao Yuri e ao Reverendo Isaías. Eu sou o Rodrigo Spiuca, você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos, produzido pela Diocese Anglicana de Brasília. E hoje nós conversamos sobre os projetos de acolhida e integração dos migrantes promovidos por comunidades anglicanas no Brasil. Fiquem em paz e até o próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.